As vanguardas são um conjunto de tendências que no início do século XX se opõem às tendências que estavam em alta. Elas produziram reações em todos os meios culturais, inclusive com repercussões para o Brasil. Os principais movimentos vanguardistas foram o futurismo, que se caracteriza pela versão dinâmica da realidade, verso livre, valorização da máquina, da velocidade, dos símbolos, destruição da sintaxe. Seus primeiros seguidores foram Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Luigi Russolo. O cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Teve como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. O expressionismo é caracterizado pela expressão das emoções e do mundo interior do homem, usando a distorção violenta, a cor forte e o traço exagerado. Os principais precursores do movimento foram Vicente Van Gogh, Edvard Munch e Paul Klee. O dadaísmo é marcado pela apologia ao absurdo e ao incoerente, ou seja, ele propõe a destruição do ambiente, a ausência do equilíbrio, é irreverente, linguagem improvisada e ainda explora o uso do neologismo. Os principais artistas foram Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Arp. Surrealismo era a combinação do representativo, do abstrato e do psicológico. Seus representantes mais conhecidos no campo das artes plásticas são Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí. Já na literatura se destaca André Breton e no cinema Luis Buñuel. As vanguardas europeias influenciaram todo o contexto do pensamento e do modo de ver o mundo daquela época. Desta forma, surgiram os seguintes movimentos literários: a Semana de Arte Moderna, o Movimento Pau-Brasil, o Movimento Verde-Amarelo, o Movimento Antropofágico e o Tropicalismo. O termo futurismo era utilizado no início do século XX por grupos de escritores que precisavam renovar a nossa literatura e deixar de lado a arte acadêmica e passadista, ou seja, atualizar a nossa cultura. O modernismo no Brasil teve como marco definitivo as Semanas de Arte Moderna, pois apresentou ideias novas que abalaram a sociedade da época. No entanto, não foi a partir dessa que se iniciou o modernismo, mas suas primeiras mudanças começaram em 1913 com as obras do pintor Lazar Segal e posteriormente foi contribuída com a pintora Anita Malfatti em 1917. Com a proximidade das comemorações do centenário da independência, o pintor Di Cavalcanti sugeriu a organização de um evento para expor as novas ideias literárias e artísticas. Inicialmente, a ideia era bastante moderada. Uma pequena exposição de arte moderna na livraria e editora O Livro, mas, com a influência de pessoas da alta sociedade, a imprensa toma interesse de divulgá-lo. Devido a essa divulgação, o evento passa a ser realizado no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922. Assim, a Semana de Arte Moderna tinha um objetivo: divulgar novos escritores e intelectuais. A programação provocou muita polêmica e agitação. Alguns artistas receberam aplausos, outros foram vaiados e satirizados por uma surpreendida plateia. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Modernismo, mas suas primeiras mudanças começaram em 1913 com as Independência, o pintor Di Cavalcanti sugeriu a organização de um evento para
expor as normas, pode cancelar. Eu li rápido Alguns demais. artistas receberam aplausos, outros foram vaiados e satirizados por uma surpreendente. Clicar e segurar. Agora foi. Agora... O termo futurismo era utilizado no início do século XX por grupos de... Pode parar. Que é? O termo futurismo era utilizado no início do século XX por grupos de escritores que precisavam renovar a literatura. Nossa, velho, esse aqui não tá saindo bem, velho. Foi? Vai, dá play. E sai da frente. Sai, já foi. Dá play. Fala alto, tá, Josh? Dá play. Tô dando. Aí. A sociedade da época, no entanto, não foi a partir dessa que se iniciou o modernismo no Brasil. Não tem problema não, filho. Era só continuar. Vai. O termo futurismo era utilizado no início do século XX por grupos de escritores que precisavam renovar a literatura e deixar de lado a arte acadêmica e passadista, ou seja, atualizar a nossa cultura. O modernismo no Brasil teve como marco definitivo a Semana de Arte Moderna, pois apresentou ideias novas que abalaram a sociedade da época. Para, velho. Passarinho cantando, cara. Passarinho, isso vai ligar. O passarinho